vim para Portugal muito cedo, só tinha 2 anos. Juntei-me aos meus pais, irmãos, claro, numa comunidade com muitos afrodescendentes. Em primeiro lugar, faz-me lembrar uma citação do Kwame Nkrumah, antigo presidente do Ghana. Eu não sou africano porque nasci em África, mas porque a África nasceu em mim. Então, quer seja um africano que nasceu na América, na Ásia, na Europa ou mesmo na Oceania, tem que saber que, em primeiro lugar, a sua identidade é africana. E depois, onde ele nasceu, carrega-se essa identidade. Eu considero mais moçambicano que goês. Portugal tinha 3 colónias na Índia: Goa, Dio e Damau. Então eu nasci em Goa. Moçambique é um mix: África, Índia, Portugal. Não há nenhum país da África com esta característica. Fui com 4 anos e estive lá quase 28 anos. Eu sou da Angola, do norte da Angola. E eu falo com meus filhos, nós somos os africanos. Meus filhos também nasceram cá, mas não sabem o que somos africanos. Nasci aqui em Portugal, os meus pais são de Cabo Verde, mas nasci aqui desde sempre. Estou aqui, deixa ver, olha, conta de 78 para cá, não sei quantos anos dá. Não, vim direto de Angola para cá. É a primeira vez que há 4 anos atrás que eu venho para a Europa, não é? É o primeiro lugar que eu cá vim na Europa e agora estou aqui em Portugal. Não fui para nenhuma parte da Europa, só aqui em Portugal. Primeiro conhecer a Europa completa, não é? Depois tu, principalmente quando você não pertence a esse continente, não é? Não pertence a esse continente, aquela saudade, aqueles costumes anteriores que você cresceu com ele, então é complicado, um tanto quanto, não tão complicado, mas um tanto quanto complicado, porque há aquilo que eu diria para mim mesmo pessoal, né? Tua casa é tua casa. Eu sou a Filomena Brito. Eu sou de Cabo Verde, ilha de Santo Antão. Eu saí de Cabo Verde com 33 anos. Já tenho 51. Sou cabeleireira. Eu adoro a minha profissão. E lá em Cabo Verde eu fazia isso também. Então, para mim, ser afrodescendente é isso. Eu carrego uma identidade cultural, histórica, económica mesmo. Não preciso ser exposto economicamente, mas a economia podemos ver nos bens materiais que a África tem e, acima de tudo, no sentido dos valores de família que nós temos e da tradição africana. É isso que para mim ser afrodescendente. Então, a minha experiência em Portugal, aquela que se sobrepõe, não é? Porque nós temos que avaliar em género, número e grau tudo aquilo que nos acontece. Portanto, eu já passei por situações de discriminação em razão do facto de eu ser africana, de eu ser afrodescendente. Pronto, já aconteceu, são 22 anos de Portugal, e então é uma situação que eu não posso dizer que desconheço. Conheço tanto de observar, como de experimentar na própria, por mim mesma. Justamente, eu não considero afrodescendente porque eu entendo que afrodescendente é a pessoa que nasce aqui, não é? Que nasce no território português. Então, o afrodescendente, por exemplo, pode, no certo sentido, reclamar uma certa, não portugalidade, mas... A mim não, me perguntam logo, és de onde? Eu sou português. Mas não sou português. Eu sou português, cara. Tenho dúvidas que eu sou português, nasci aqui, sou português. Nunca fui a Cabo Verde, de propósito para dizer, não, como é que eu sou de um país que eu nunca fui? Tenho vergonha, né? Porque quero ir lá, né? E conhecer aqui. Só que eu não sou de lá porque eu não conheço lá. Sinto mais cabo-verdiano do que português por causa da sociedade em si, mas não de mim. Eu sou português, né? Nasci cá, né? Apoiar tipo, equipas portuguesas. Sentir-se português é pertencente aqui, ao sítio, à nação, a ir à tropa, isso, porque estamos aqui a viver, fazemos parte disto.
Não interessa se eu vim para cá, se eu tenho 20 anos, que eu nasci na Angola, que eu vim para cá. Faz parte. Eu estou aqui, eu sou daqui. Às vezes na brincadeira, quando perguntam, és de onde? Eu digo, eu sou do mundo. Eu costumo dizer que as minhas origens de pai e de mãe são cabo-verdianas, e eu costumo dizer que eu estou a aprender, estou em constante aprendizagem a ser cabo-verdiana, mas fora de Cabo Verde. Partindo do princípio que o primeiro ser humano que viu o sol, que pisou a terra, nasceu no continente africano, posso dizer que todas as pessoas do mundo são descendentes de africanos, são afrodescendentes. Você está a fazer uma grande provocação, porque eu ia dizer que todo mundo é afrodescendente. Na minha opinião pessoal, é aquela pessoa que nasceu em África, não é? Cujos pais também são africanos. Eu acho que é isso, certo? Eu não podia ser outra coisa que não era africana. Eu adoro ser africana. Porque, eu não sei se é por causa que eu sou mesmo de lá. E pronto, eu não, das outras pessoas que não é africana, eu não vi nada de melhor que um africano. Eu sou como outra pessoa, como um branco, como um português, como um inglês, eu sou igual. Eu não vi nada diferente de uma pessoa africana. Levando em consideração a história que começou com a invasão de Portugal aos países africanos e o rapto de africanos que foram reduzidos à condição de escravizados, a partir de 1444, em que foi inventado esse criptotermo negro, e ao mesmo tempo a construção da África como o continente negro, e em que basicamente o ser africano passou a ser tratado como negro, né? Mas as populações da Polinésia, Austrália, também têm as mesmas características fenótipicas. Também são tratados como negros. Também a Índia. É complicado para quem vem da África para vir trabalhar em Portugal e conseguir ter uma vida digna. Tem que trabalhar muito, tem que batalhar muito, tem que engolir muito sapo, de modo que não é muito fácil, mas conseguimos, somos persistentes. Os mesmos direitos que você teria, os direitos que você teria do teu país, aqui em Portugal tu não tens, não é? Então, você vê, você tem que ser meticuloso, tem que ter mesmo atenção nas coisas, senão você fica à deriva. Bom, não é fácil, para dizer a verdade não é fácil, não é? Porque aqui encontramos um pouco de racismo, e aqui na Europa, em Portugal principalmente, em Portugal, não conheço outros países, mas aqui em Portugal a gente encontra um pouco de racismo, algumas barreiras, não é? E algumas limitações. Se for nessa história que aconteceu basicamente a partir do Atlântico, nem todos os africanos são negros, nem todos os negros são africanos. Então o que é isso de afrodescendente? Qual é o propósito? Porque nomear é organizar e classificar, né? Classificar, organizar e organizar para quê e porquê? Eu tento apenas problematizar esse conceito, né? Por causa da história em si que dão. Chegaram lá e fizeram e desfizeram isso e aquilo, e nós somos um povo que andámos lá no mato e não sabíamos nada. Se calhar nós estamos a fazer melhor, né? Estamos a preservar a vida. Em vez de destruir a vida para ter sociedade, não, estamos só a preservar a vida que Deus nos deu. Eu já sou mãe, já tenho 2 filhos, eles não sabem falar crioulo, embora o meu mais velho já queira também aprender algumas coisas do crioulo, porque é fixe, porque ajuda a entender alguns raps, porque os colegas perguntam e ele também quer mostrar a sua identidade cabo-verdiana. Ser afrodescendente é um processo, é uma autodescoberta que se faz em várias vertentes. Eu que nasci na Guiné, que não posso ir
Até porque a nível de identificação cultural é muito distante, não é? E acho que um afrodescendente facilmente entende os códigos, as manias, as maneiras dos portugueses, né? Incluindo o afrodescendente, falando do afrodescendente como português, e que eu, enquanto um africano, preciso todo de entender esse código, uma certa aprendizagem. Né? É isso, por isso que eu não me considero um afrodescendente. Minha herança eu mostro aos meus filhos, nossa maneira de viver, nossa maneira de respeitar os mais velhos, nossa maneira de comer, tudo que é africano. Eu passei nos meus filhos. Eu disse, olha, esse tempo na nossa terra faz isso e isso. Na minha altura a gente fazia isso e isso. Eu falo com meus filhos. Eu conto a história, como que a minha mãe contava para mim. Eu conto também. Quando meus filhos eram pequeninos, eu contava também para ela. Eu conto. O que eu aprendi com a minha mãe foi, em primeiro lugar, foram histórias que ela me contou da vida dela em África, como é que é. Normalmente as pessoas contam as dificuldades, mas não são as dificuldades, mas como foi a sua infância em África, diferente da minha aqui. Por exemplo, eu aqui, uma criança aqui quando chove não pode brincar. Mas pronto, como essa história aí dos escravos e dos reis, isso aqui, que sempre houve escravos, mesmo aqui na Europa. Os escravos eram combatentes de, por exemplo, vamos para a guerra, né? Vocês perdem, vocês agora vão ser nossos prisioneiros escravos. Prisioneiros e escravos ao mesmo tempo. E foram para Cabo Verde, também existia isso. Não são os pretos que inventaram a escravização. Foram as pessoas mais, né? Tanto os pretos como os brancos. Já. E isso reflete bem no nosso dia a dia de hoje aqui, assim. Dizem que não, mas a minha avó não sabe ler. A avó de um colega meu, se calhar, foi para a faculdade. Logo aí, a instrução que a minha avó vai me dar é bem diferente da instrução que a avó de um português vai me dar. A minha avó vai me dar uma instrução para eu não ser bandido, enquanto a avó dele, se calhar, vai dar uma instrução para ele ser presidente, ou para ser engenheiro, ou arquiteto, ou advogado. E a minha avó só me vai dar uma instrução, olha, não vira bandido. Yeah. Porque quando a escravização acabou, acabou a escravização, só que nós não virámos cidadãos, né? Virámos tipo nativos. Eles são aí do mato. Yeah. É um espaço meu, mas eu sinto que Portugal limita esse espaço. Não só para os africanos, mas também quem é descendente de africanos e de outras nacionalidades também. É um espaço que eu sinto que um africano tem de criar para si mesmo. Como, por exemplo, eu entrei arqueologia na faculdade e era o único africano e o único negro. Portanto, eu sinto que é um espaço que eu conquistei. E espero que muitos conquistem, não só na arqueologia, mas em outras áreas. Quer sejam académicas, culturais, gastronómicas, esportivas e tudo mais. Eu acho que o racismo estrutural entra muito nisto. Porque é um espaço que nos limita e é um espaço que nós temos que construir. Sim, tem havido melhorias, mas eu ainda sinto que são poucas. Portanto, esse espaço é um espaço que o próprio africano tem de conquistar. Não é um espaço que está a ser dado, mas sim está a ser conquistado. Olha, estou aqui há 3 décadas. Todo sítio, para começar, sempre é difícil. Mas depois, as coisas começam a andar. Hoje em dia, quando eu falo com uma pessoa branca, tem outros comportamentos, né? Que na Guiné não tinha esse comportamento. Ou se calhar estou mais consciente do meu comportamento perante uma pessoa branca, né? Seja ela de defensiva, seja ela de desconfiança, seja ela de que for, né? Porque eu entendo que ali está ali um encontro racial, né? Um homem negro e uma pessoa branca, né? Então isso em Portugal meio que eu tenho consciência disso, né? Na Guiné acredito que não, e isso é engraçado porque eu, por exemplo, esses dias pensando sobre discussões, sei lá, numa conversa, e eu lembrei que na escola onde eu estudei era proibido falar crioulo, né? Ser só desse cor nós temos é problema, mas eu não tenho problema no meu cor.
não tem problema. E você pode falar comigo, africano, com muito gosto. É isso. Considero Portugal um país que não... um país com toque de racista. E então nós sentimos discriminados. Mas essa discriminação me fortalece. Porque quanto maior for a dificuldade, maior é a glória da vitória. Não só para português, para branco, ser negro já é problema, mas nós, os negros, não temos problema com o pele. Até para ir a uma entrevista de trabalho é complicado com o africano. Porque mais provavelmente tens um branco que tem poder do que um preto que tem poder. Poder de escolha. Porque o dinheiro é isso, é o poder de escolheres o que queres, ou onde vais, ou isso aqui. Normalmente tens mais o branco que tem esse poder do que nós. Eu, por exemplo, para já venho para aqui para uma terra que sou imigrante, a minha família não tem nada aqui, para eu herdar nem nada. Logo aí eles já começam com um passo à frente, porque eles já têm coisas aqui para herdar. Lá na terrinha deles, todo português tem a terrinha dele. Afrodescendente é alguém que vem do lugar mais rico do mundo, nem que seja através da sua ancestralidade. Portanto, que vem do berço da humanidade, vem da África, sejam quantas gerações para trás forem. E no meu caso, para mim é um lugar de conforto, de mistério, é um lugar também de reserva, de alguma maneira, porque o afrodescendente fora da sua casa, sobretudo, não é? Eu sou afrodescendente, estou na Europa. É alguém que desperta sempre alguma espécie de reação. Não é um igual,